A Coopercap surgiu em 2002, um grupo pequeno de catadores na rua, acho que tinha um terreno que eles trabalhavam, e o nome da cooperativa era Lixo Por Quê? Não era Coopercaps. Então nesse caminho de 18 anos, nós saltamos de 20 cooperados para 350. Com o novo projeto agora vamos chegar em 500. Saltamos em 18 anos de uma unidade para 5. Está entrando a 6ª unidade agora. Se a gente for esperar a prefeitura adotar as medidas corretas para que o material seja colocado na porta de casa, que a adesão do munícipe seja 100%, pode ser que isso aconteça, mas isso vai demorar um tempo ainda. Então a gente não pode esperar. Uma cooperativa é empreendedorismo também. E se a gente não for para cima, a gente acaba morrendo na praia. Então o que a gente faz? A gente desbrava roteiros de coletas nossos. A gente tria por dia mais de 30 tipos de material reciclável. Entre elas plástico, papel, PAD, PP, PET. Hoje nós estamos num processo novo que é o isopor, né, que é um material muito difícil, o saco de cimento, que é um material muito difícil também. Tem várias classificações, tem o BLPP que não é triado aqui nessa unidade de uma forma adequada. Tem muita coisa ainda que a gente sabe que é reciclável, mas não tem saída, né, não tem comercialização devida. Então a gente está trabalhando de pouquinho em pouquinho, um trabalho de formiguinha para a gente chegar nesses pontos. Tudo que for reciclável a gente passar por nessa esteira e ter uma vazão correta e a gente se beneficiar desse material. Tem uma modalidade que é um café rápido. Você tem a cápsula que você põe na máquina, aperta o botão, o café sai e a cápsula é descartada. Ali você tem metal, polímero e borra de café. Você tem resíduo orgânico e resíduo reciclável. Como trabalhar isso? Quanto custa esse serviço? Tudo depende de ensaio. A gente trabalha com papel branco. Se eu vender o papel branco da forma que ele chega na cooperativa, com capa, com espiral, né, com clipe, com grampo, ele tem um valor. Se eu conseguir dar uma limpada nesse material, tirar o espiral, tirar o que é ferro, que não é difícil, eu tenho um valor melhor. Tá? Então isso tem que ser adotado dentro de uma cooperativa que trabalha com resíduo e depende disso. Um outro exemplo, eu tenho um jornal. O jornal amassado, ele pode ir para um big bag, ele pode ir para a prensa, ele pode ser enfardado e pode ir para a empresa. Um jornal que está dobradinho, bonitinho, sem estar amassado, eu tenho outras possibilidades para ele. Eu consigo vender ele, por exemplo, para pet shopping. E esse pet shopping, utilizá-lo lá para vender para os seus clientes, para fazer o tapetinho para os cachorros. Então tudo isso é pensado, é calculado, é ensaiado. Aí deu certo, vamos aplicar. E toda vez que a gente faz, dá certo. Nessa unidade, nós temos a facilidade da tecnologia, a facilidade da agilidade, né, da última geração, que é a esteira elevada. Essa esteira elevada ela facilita muito o processo da triagem, quanto o trabalho interno de quem trabalha no pátio, a saída do material, porque todo o trabalho aqui, ele não é térreo, ele é elevado. Então, tanto os meninos, mulher, homem, quem for trabalhar no pátio, ele tem a facilidade de tanto tirar o bag que não é pesado, evita de você fazer peso para arrastar, tudo isso, e é o que diferencia das outras unidades. As outras unidades é tudo térreo. Nossa dificuldade é que a gente não tem pilhadeira elétrica mesmo, bobcat pra gente, a gente não tem um buraco elevado, né, para poder o rejeito lá atrás mesmo, é uma grande dificuldade pra gente.
eu gosto de falar sempre que o poder maior é a mulher. Onde você olha tem mulher operando a máquina, tem mulher trabalhando na prensa, tem mulher trabalhando no pátio, tem mulher trabalhando na esteira, tem mulher trabalhando lá fora. Então o poder maior dessa unidade, creio eu, que da Cooper Caps inteira, é a mulher. E se não fosse a gente, acha que não ia um pouquinho mais para frente. E a mulherada é foda. Os 98% dos cooperados nessa unidade são de Paraisópolis, que nós adquirimos quando a gente veio para essa unidade. Paraisópolis é a segunda maior comunidade, né, do estado de São Paulo. A primeira, se eu não me engano, é Heliópolis, né? E a renda aqui, para quem mora nessa comunidade, é bem baixa. O pessoal só conhece Paraisópolis, o pessoal não conhece o resto do mundo, não conhece Zona Sul, não conhece Zona Leste, só conhece Paraisópolis. Você estuda, você trabalha dentro de Paraisópolis, então só conhece essa renda. Quando parte para cá, para esse lado, é uma coisa totalmente diferente. As dificuldades que nós encontramos nessa central em específico é a forma de contratação, né? É a documentação, que às vezes o pessoal vem procurar a vaga, não tem a documentação correta. Também estamos na pandemia, tem aquela questão da terceira dose, o pessoal não tem a terceira, não tem nem a segunda dose. Então é mais a falta de documentação para contratação. O tripé social, ambiental e econômico, ele não é à toa. Tá? O social, ele não se mantém sem o econômico. O ambiental, ele não se mantém sem o econômico também, né? Então, assim, a nossa frente foi sempre procurar alternativas para aumentar os postos de trabalho com condições dignas. Pessoas com vícios, né, entorpecentes, pessoas que têm problema com a justiça, né, pessoas que são excluídas da sociedade, gays, né, que são muito excluídos. A cooperativa, ela resgata essas pessoas, acaba dando apoio. O nosso presidente, o senhor Telini, já é mais junto com a gente. Ele se preocupa com a gente. Ele briga para a gente aprender a ser melhor. Muitas pessoas admiram o Carioca, né? Mas é um cara que eu admiro muito pela história que ele tem. E eu acredito que, assim, que essa parte social da Cooper Caps, que é o sangue, veio dele. Porque ele foi um cara que foi ajudado. Então eu acho que esse negócio de ajudar é tipo uma retribuição. Só que ele conseguiu fazer isso em uma larga escala, né? Não ele sozinho. O recado que eu fico para todos os catadores, né, seja de São Paulo, de outras regiões, de outros estados, é que o trabalho é muito importante. Então a gente precisa dessa união, a gente precisa estar junto, a gente precisa nos unir nessa força, porque a guerra contra isso é muito forte, é muito intensa. E a gente está só no início. Nessa parte, a gente está só no início.